aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, mas não precisa abrir não, tá? Eu vou ler aqui. A palavra do Senhor fica em Salmos, capítulo 133, versículo 1, amém? A palavra do Senhor diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, amém? Glória a Deus. Eu creio que este é o momento em que o Senhor ordena as bênçãos do Senhor, amém? Porque nós estamos aqui reunidos, amém? Para adorar e celebrar o santo nome do Senhor. Que você possa receber isso para a sua vida, amém? Porque aqui, neste lugar, neste momento, o Senhor está ordenando as bênçãos do céu, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode fechar os teus olhos? Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio, ó Pai, de mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, na sua santa presença, ó Deus. Queremos colocar, Pai, primeiramente nossos corações em Ti, ó Pai. Que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, queremos colocar também nossas famílias diante do Seu altar, ó Pai. Aquele bem precioso que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, ó Pai, que hoje seja um culto especial, ó Pai, onde o Senhor venha sobre nossas vidas, onde o Senhor venha nos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada irmão que está aqui, ó Pai, também aqueles que estão por vir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga na santa paz de Deus, ó Pai, e que até o término desse culto, ó Pai, que a sua presença seja intensa em nossas vidas e em nossos corações, ó Pai. É isso que eu te peço, ó Pai. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Será que você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado? Dá um abraço nela aí e fala: meu irmão, que bom que você está aqui. Cante comigo assim: sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo, dando vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso, louvarei ao Senhor em todo tempo. Diga pra Ele: seu amor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Diga pra Ele assim, ó: Jesus Cristo será sempre minha canção. Mais uma vez. E
a nossa canção. Nossa canção. Aplauda o Senhor bem forte, amém? Glória a Deus. Com as palmas. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Ele é bom, Ele é poderoso, amém? Sabe que você podia fechar os teus olhos? Um minutinho. Levante uma das suas mãos para o céu e declare comigo assim: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar.
Pai. vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Venha fazer morada em nossas vidas, ó Pai. Porque nós cremos que não há outro igual a Ti, ó Pai. Somente Tu és a cura. Do início. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos se abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas dos fez ressurgir. Diga. Não há outro igual a Deus. O refrão, assim, ó. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder é o nosso Deus, nosso Deus.
aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Merecida a vida, declare. Merecida a vida, De graça recebi, por sua cruz. da morte ele nos livrou. Ele trouxe a vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, Mas agora pela cruz eu vou reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras me aproximo, quebrantado pela seu cruz. amor. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. impressionante é o amor do Senhor. Seu amor, Impressionante é o seu amor. Ninguém te viu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Ninguém te viu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me declaro isso. aproximo, quebrantado do seu amor. Tu és santo, Senhor. Erga suas mãos para o céu e adora o Senhor, porque temos esse privilégio de adorarmos, ó Pai, porque Ele vive para sempre em nossos corações, e para sempre, Tu és santo, Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou.
desse mesmo Espírito, aplaudindo ainda mais forte pela vida da pastora, amém? Agora vamos com esse. Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Todos bem? Amém. Então dê um abraço bem gostoso nesse irmão ou irmã ao seu lado. Diga para ele, querido, bom dia. Paz seja contigo, né? O nosso cumprimento quadrangular. Bom dia, paz seja contigo. Que bom que você veio. Graças a Deus. Muito bom estarmos aqui nesta manhã para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Estão animados? Mais ou menos, né? Alguns animados, outros nem tanto, parece, mas amém. Vamos juntos então em nome de Jesus para esse nosso tempo, nesta manhã, onde vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero conhecer aqueles que nos visitam nessa manhã, e os diáconos, por favor, podem vir à frente, que já na sequência nós vamos fazer a parte das ofertas. Tem alguém que está conosco pela primeira vez? Nunca esteve antes conosco, nunca esteve nessa igreja, é a sua primeira vez nessa igreja? Levante sua mão, deixe-me conhecer você. Ou deixe-nos conhecer você. Não temos, ok. Então, amados, oi? Temos? Amém. Então, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amados, vamos orar? Vamos receber estes que nos visitam nessa manhã. Nós vamos orar intercedendo pela sua vida. Junte-se a nós nessa oração, concorde conosco, para que assim a sua família, a sua casa, seja também abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus, eterno Deus e maravilhoso Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, e em louvor e adoração, agradecemos, Senhor, pela vida desta amiga que se junta a nós nessa manhã para juntos compartilharmos da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que não está aqui por um acaso, mas que o Senhor enviou e através do Seu Espírito convidou de uma forma muito especial. Por isso pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que a sua bênção seja sobre a casa dela e a família que ela representa, e que nesta manhã, Senhor, ela possa ouvir a Tua palavra, receber a Tua palavra em seu coração e seguir nesta jornada de fé por amor do Teu nome. Pai eterno, é no nome santo de Jesus que nós assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por essa vida que se junta a nós nessa manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Então, agora eu quero pedir aos nossos irmãos diáconos e diaconisas, por favor, para que venham à frente. Hoje, nesta manhã, nos cultos de Santa Ceia, nesse momento de ofertório, nós fazemos a oferta das primícias. Isso já de um bom tempo, de longo tempo, é feito assim. E verdadeiramente sabemos que esse ato é um ato abençoador. As ofertas, elas são generosas, elas são liberais, elas são verdadeiramente algo que está em nosso coração para a honra e a glória do nosso Deus. O Senhor não necessita de que a façamos, mas é uma oportunidade de aprendermos mais a nosso respeito, enquanto confrontados com a palavra de Deus, e também de sermos abençoados nessa área da nossa vida. Amém? Então, vamos em nome de Jesus. Você tem a sua oferta da primícia, tome seu envelope em sua mão, ou mesmo o envelope do seu dízimo também, e vamos juntos, em nome de Jesus, colocar este momento especial diante do Senhor. Maravilhoso Deus e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos na beleza da Tua santidade.
Sabemos que o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. E esse ato, Senhor, é espontâneo, é voluntário, é generoso e é liberal para a honra e glória do Teu nome. Por isso, no nome de Jesus, assim o fazemos. Assim também agradecemos por essa feliz oportunidade que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Amém. A salva será passada. Você pode colocar ali, então, o seu dízimo, a sua oferta das primícias, enquanto nós vamos aos nossos avisos. Muito bem. Então, nós temos, hoje à noite, às 18 horas, o culto de louvor e adoração, culto de Santa Ceia também. E os irmãos podem participar de ambos os cultos, só não podem tomar a ceia nos dois cultos. Ou toma a ceia agora pela manhã, ou toma a ceia à noite. Mas a participação, claro, no culto é sempre livre para todos nós. Agora, no mês de maio, a partir de hoje, nós começamos a nossa campanha do agasalho. Então, lá fora você pode deixar o agasalho, e estes agasalhos estarão valendo já pontos para a escola bíblica de férias. Começamos hoje, para que os agasalhos cheguem, né, roupas, cobertores, enfim, cheguem o quanto antes na mão daqueles que precisam deles. E aí, lá no mês de julho, né, essa campanha começa hoje, e vai até o final da escola bíblica de férias, até o dia 22, onde nós vamos ter iniciamos a nossa escola bíblica de férias. E aí, então, os irmãos podem, 22 de julho, né, para que a gente possa fazer esse ato solidário em amor, em nome de Jesus. Nós temos, aos domingos, a partir das 17 horas, o nosso coral do louvor infantil, o Coral Kids, começou na semana passada, e os irmãos que têm crianças a partir da idade de 7 anos podem trazê-los para cá para participar deste novo trabalho que a igreja está implementando. A partir do dia dia 27 de maio, sábado, nós teremos o culto de avivamento, e o tema é o vaso na mão do oleiro. O nosso culto, este culto de avivamento, será às 19 horas. Então, 27 de maio, 19 horas, na nossa igreja local, o culto, o vaso na mão do oleiro, culto de avivamento. Dia 10 de junho, às 17 horas, a partir das 17 horas, nós teremos encontro regional de mulheres lá na igreja do DIC 6. É isso? DIC 6. Toda a igreja está convidada a participar, todas as mulheres estão convidadas a participar, e o valor da inscrição é de R$20. Deverá ser pago até o dia 15 para a irmã Alessandra. No dia 10 de junho, também nós teremos o nosso jantar da amizade. Maiores informações com a irmã Cristiane, e os líderes estão com os convites para a participação no jantar. De 15 a 18 de junho, nós teremos o acampamento de inverno, e este acampamento, as inscrições são com os líderes do departamento, com a nossa irmã Fernanda e o Nilson, e o valor da inscrição de R$200. Então, ainda acredito que dê tempo de parcelar. Converse com os líderes para fazer a inscrição. Esses são os nossos avisos, não tem mais dois aqui. Dia 20 de maio, às 19 horas, nós teremos o encontro de casais para toda a igreja, e nesse dia também será comemorado o Dia das Mães. O encontro será no Salão Social. 20 de maio, 19 horas, encontro de casais. E, ao final do culto, os nossos jovens estarão vendendo coxinhas para estar ajudando, os recursos estarão sendo utilizados, serão sendo aplicados para o acampamento. Os nossos diáconos podem vir à frente, por favor. Nós vamos consagrar ou apresentar ao Senhor estas ofertas. Em nome de Jesus, ofertas e alimentos que foram trazidos nessa manhã. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos estender as nossas mãos em nome de Jesus e apresentar as ofertas. Maravilhoso Deus, soberano Pai, digno Senhor de honra, louvor, glória, adoração. Assim, meu Deus, nós apresentamos a Ti ofertas que foram trazidas à Tua casa. Ofertas de amor, ofertas de alegria, ofertas de louvor,
ofertas, Senhor, das primícias para a glória do Teu nome. Pai eterno, no nome santo de Jesus, que nós apresentamos a Ti, de tal maneira, Senhor, que essas ofertas cheguem a Ti com cheiro agradável, com cheiro suave, para que assim sendo recebidas também, Senhor, tragam para os Teus filhos e filhas, Pai, as bênçãos dos céus, de tal maneira que nada nunca falte, não falte o pão, não falte, Senhor, a alegria, a saúde, a prosperidade na casa dos Teus servos. Pai eterno, também apresentamos diante de Ti, ó Deus eterno, os alimentos que foram trazidos, para que em cada lar onde chegarem, Senhor, onde forem recebidos esses alimentos, eles cheguem ali, Senhor, levando virtudes Tuas, bênçãos, Pai, de prosperidade, bênçãos de um Deus provedor. Pai querido e santo, no nome de Jesus, recebe, Senhor, as ofertas dos alimentos, também, Senhor, os dízimos e as ofertas que foram trazidas, para que, assim, o Teu povo, Senhor, seja abençoado por meio do dar. Pai eterno, no nome santo de Jesus, que nós assim oramos, agradecemos e a Ti consagramos para a honra do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Igreja, diga comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Graças a Deus. Assim serão levados os alimentos e também as salvas. E nós vamos para a leitura da palavra de Deus. Um momento importante. Graças a Deus. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Muito bem. O livro é o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Graças a Deus. E nós vamos ler os versos de número 10, 11 e 12. Mateus, capítulo de número 5, verso 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amém. Oremos. Deus eterno, maravilhoso, único, santo, verdadeiro, Deus fiel, Deus justo e poderoso. Nesta manhã, Senhor, palavra lida, palavra exposta, palavra aberta, pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha sobre nosso coração, sobre a nossa vida, e desça, Senhor, ao mais profundo da questão, que possamos, Senhor, encontrar o mínimo, Senhor, da Tua palavra para o nosso entendimento, que possamos, Senhor, encontrar, Senhor, da palavra, Pai querido, que alimenta, da palavra que sustenta, que ela, Senhor, venha nos dirigir, nos direcionar, nos dar, Senhor, sabedoria, e através dela, Senhor, que venha a Tua bênção sem medida, que ela provoque, Senhor, em nós as mudanças que o Senhor quer provocar, que ela promova, Senhor, em nós tudo aquilo que o Senhor quer promover para a honra e para a glória do Teu nome, e que ela fique gravada em nosso coração, para a honra do Teu nome, e que nós possamos aplicá-la à nossa vida, não sendo somente ouvintes da Tua palavra. Pai eterno, é no nome de Jesus que nós assim oramos, agradecidos pelo Teu imenso amor. Amém. Graças a Deus. Amados, podem sentar-se. É uma palavra dando continuidade aqui às bem-aventuranças que nós temos falado já há algum tempo sobre isso, né? Sobre o Sermão da Montanha, e a gente tem visto as bem-aventuranças de uma forma um pouco mais detalhada. E, de repente, quando a gente encontra esse texto, a gente fala assim: mas isso é coisa do passado, não se aplica nas nossas vidas. Esse texto, ele não se aplica a nós no dia de hoje, ou, quem sabe, ele só servirá para o futuro. Mas, neste presente momento, a igreja é uma igreja que segue mansa, pacífica e tranquilamente. É assim? E aí, então, a gente olha para esse texto, também considerando as demais bem-aventuranças, ela parece estar um pouco desassociada de todas
todas as outras que nós lemos anteriormente, porque as outras vão expressando algo da identidade de Jesus em nós. Pelo menos algo da identidade que o Senhor Jesus busca na sua igreja. E aí, se a gente fala assim, mas espera aí, Jesus busca na sua igreja que ela tenha essa característica de perseguição? Então, parece que é um texto um pouco, a gente olhando numa primeira lida, temos essa sensação de que ela é desagregada das demais, de que ela está destoando das outras. Né? As 4 primeiras, elas vão falar do relacionamento entre Deus e o homem, e depois, e do próprio homem com o homem, e na sequência ele vai falar dos outros 4, né? As outras 4 bem-aventuranças falam do relacionamento entre o homem e o seu próximo. E aí a gente olhando para elas, fala assim, ela está fora de lugar, está sem colocação aí direito. Mas o fato é que esta bem-aventurança, ela, na verdade, ela faz parte de um todo. E como o Senhor Jesus, ele não errou nem sequer na ordem de colocação dessas bem-aventuranças, nós vamos entender que existe aí algo de muito especial para nós nos dias de hoje. É totalmente a aplicabilidade dessa palavra para os dias de hoje. Quando nós lemos o texto, ele diz assim, olha, vamos de novo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Vamos parar aqui e analisar, observar esse texto. Ele não diz assim, olha, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição porque são bonitos. Não diz também bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição porque são bonzinhos, porque são bondosos, porque são gente boa. Não são bem-aventurados, né? Não são perseguidos aqueles que são pessoas especiais, ou pessoas que têm aí um QI a mais, ou que têm algum conhecimento diferente, ou pessoas que, então, saem, de uma certa forma, vivenciando um tipo diferente da sua forma de falar, do seu caráter, ou expressando de forma diferente a sua vida diante da sociedade. O texto nos diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E nós já vimos, falando sobre as próprias bem-aventuranças, que essa justiça não é a justiça forense, né, aquela justiça que é exercida pelos advogados nos dias de hoje, mas é uma justiça exercida pelo próprio Deus, que é a doutrina, de onde se extrai a doutrina da justificação, que é, ele trocou de lugar comigo. O Senhor trocou de lugar comigo, ele enviou o seu Filho amado, para que então este se fizesse carne, passasse por todas as aflições, por todas as angústias, por todas as necessidades, e trocou de lugar comigo, levando sobre si toda a condenação a que eu estava sujeito, a que você estava sujeito. Então, essa é a colocação específica, bem bonita e importante, interessante, desse texto. Vamos lá, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, ou seja, bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição porque eu assumi o seu lugar, porque ele, o Senhor, assumiu o lugar em que estaríamos, porque estão justificados no Senhor. E isso é algo bem bonito e interessante de se entender. Quando a gente olha a história da igreja, nós vamos ver, e a história não só do cristianismo, mas a história do povo de Deus, desde o começo, desde lá no princípio da Bíblia, a gente vê as perseguições acontecendo a despeito daqueles que buscam servir ao Senhor. Quando a gente lá nos primeiros capítulos, nós temos Abel e Caim, sim ou não? Houve uma perseguição, sim ou não? Sim. Aí depois a gente tem outros textos e a história segue. Aí nós vamos ter lá, por exemplo, Moisés, literalmente com o povo, ao sair do Egito, vivendo uma perseguição. Sim ou não? Então, perseguição é algo que o povo de Deus conhece. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Nós não conhecemos, talvez hoje, no nosso meio
de vivência, talvez nesse presente momento, da forma como a nossa sociedade aparenta viver, talvez a gente não perceba isso. Mas perseguição é alguma coisa que faz parte da história daqueles que buscam servir ao Senhor. Você fica feliz com isso? Fica mesmo? Desconfiei desse amém, porque a palavra fala bem-aventurado, né? Feliz. Você fica feliz quando você está sendo perseguido, caluniado, apedrejado. Quando lá estão levantando uma porção de coisas contra você, a gente fala, estou feliz, muito feliz. É uma coisa um pouco complicada, né? Quando a gente olha para o nosso contexto, porque não é isso que a sociedade prega. A sociedade nos ensina que felicidade tem um outro parâmetro, sucesso tem outro parâmetro. Não é assim? Mas a Bíblia vem e traz isso de uma forma, nos confronta nessa realidade de uma forma muito interessante e muito bonita. E aí, então, ao longo realmente da história da igreja, nós vimos aqui na Escola Bíblica de Verão, quando nós estudamos a história da igreja, as perseguições, a partir do ano 50 ali, desde que os discípulos começaram ali em Atos dos Apóstolos, começam as perseguições. Jesus foi perseguido? Sim. E os apóstolos e os discípulos? Também. E ao longo da história, quando a Bíblia mesmo não relata especificamente a história como seguiu, nós vamos ver por todo o império, durante todo o período do Império Romano, a igreja, os homens e mulheres que se convertiam ao cristianismo, serem perseguidos. Os apóstolos e discípulos foram mortos pelo viés do martírio. Então, o tempo todo havia uma perseguição muito intensa contra a igreja. E hoje, ela parece não muito presente, ou pelo menos não muito conhecida. Nossa, aqui na nossa realidade, na nossa sociedade Brasil, sociedade América Latina, um pouco menos. Mas quando a gente olha para ao lado de fora, ao além-mar, né, do outro lado do oceano, nós vamos encontrar as igrejas que sofrem grande perseguição. Lá, se você quiser consultar a respeito disso, no site do portasabertas.org.br tem essa informação. Os países onde o cristianismo é grandemente perseguido. E o principal deles, o primeiro deles, é na Coreia do Norte, onde a igreja ela é muito perseguida. O cristianismo é impossível. Existem lá muitos missionários que trabalham várias, né, formas de se tentar burlar, vamos usar esse termo assim, para que eles possam, então, entrar e levar o Evangelho. Mas existe uma perseguição iminente sobre a igreja. Ela é real. Quando a igreja ela foi institucionalizada, ainda dentro do Império Romano, aí vieram outras maneiras de perseguição. Aí veio, então, os cruzados, né, os cavaleiros cruzados, os cavaleiros templários, e a perseguição foi para a igreja e continuou sendo para a igreja. E ela continua sendo vivenciada até os dias de hoje. Daí, então, nós vamos olhar para esse texto e vamos descobrir, nós vamos extrair 2 pontos importantes para nós compreendermos isso hoje. E aí, então, um deles vai nos dizer assim, que como a palavra, ela diz, e nesse texto que nós lemos, ele diz, bem-aventurados sois por causa da perseguição, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, nós vamos entender que não existe nada em nós, e essa é a primeira verdade que nós vamos extrair desse texto, que não existe nada em nós que possa nos dizer assim, ou simplesmente falar assim, eu sou bem-aventurado porque eu sou perseguido a despeito das minhas virtudes. Não, igreja. Nós somos bem-aventurados quando estamos sendo perseguidos ou por sermos perseguidos por causa da justiça de Deus ou que Deus exerce na nossa vida. Amém? Não por nós mesmos, mas por causa da grandeza de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua justiça. Não existe nada em nós, propriamente dito, mas o que há em nós, que faz com que essa perseguição ela seja despertada, é a presença do Senhor em nós, o fato dele ter trocado de lugar conosco. Todas as demais bem-aventuranças, elas vão elencando ali, ou vão relacionando virtudes que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, quer que tenhamos.
Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes de coração. São virtudes do Senhor para nós. São características de Jesus em nós. E o fato de termos essas características de Jesus em nós, e não é uma ou outra, mas todas, amém, igreja? São todas. Não dá para ser meio crente. Tem meio crente? Ou você é ou você não é. Mais ou menos crente dá para ser? Ou você é ou você não é. Obediência pela metade é desobediência. Tem marido mais ou menos? É mais ou menos marido? Ou é ou não é. É mais ou menos filho, mais ou menos esposa? Não é ou não é. E assim é a questão em relação a ser ou não ser servo de Deus. Ou você é, ou você não é. Diga isso para esse irmão ao seu lado. Ou você é, ou você não é. Não tem mais ou menos servo de Deus. Ou você é, ou você não é. Ok? Tudo bem aqui? Amém? Ou a gente é servo, ou a gente não é. Mais ou menos servo. Mais ou menos servo entra no reino de Deus, pastor Eduardo? Não entra. Entra a igreja nos céus? Não entra. E é o que o texto diz: bem-aventurados sois se forem perseguidos por causa do meu nome, porque dos tais é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é... Confere aí na sua Bíblia, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança está intrinsecamente ligada com a última bem-aventurança. Tem a mesma promessa. Amém, igreja? Olha que coisa mais linda. Alfa, ômega. Assim é o Senhor, o nosso Deus. Assim são as suas promessas. Então, estão intrinsecamente ligadas. Então, bem-aventurado aquele que tem em si a marca ou as marcas de Cristo, as características do Senhor Jesus, as virtudes do Senhor Jesus. E não são simplesmente aspectos morais diante de uma sociedade, mas as virtudes espirituais que se mostram ou que se externam a partir do nosso viver. Amém? São as características internas do Senhor Jesus na nossa vida, são as marcas de Cristo no nosso caráter e que se externam na nossa vivência. E sabe o que isso acontece? Isso faz com que você e eu, quando temos essas características, incomodamos ao mundo, incomodamos as pessoas que não têm, porque traz luz, e a luz incomoda as trevas, e aí vem a perseguição. Há algo em nós que, mesmo sem palavra alguma, faz com que haja um desconforto naquele que não tem Jesus. Faz com que aqueles que não conhecem a Cristo se sintam, de alguma forma, sob condenação. E daí vem a perseguição. Daí vem a questão de: preciso tirar essa pessoa deste lugar, ou preciso com que ela não se sinta bem, não esteja bem, esteja realmente sendo tirada. Aí a primeira forma, uma das primeiras formas como a perseguição se manifesta nos dias de hoje, no nosso meio hoje, é o bullying. Você já ouviu falar do bullying? O bullying é uma forma de assédio moral. Então aí começa o bullying com as pessoas. Você é crente agora então, hein? E aí as pessoas começam a olhar diferente ou a fazer alguns comentários. Lá no passado, dentro da história da igreja, esse sistema de assédio ou bullying era quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, e aí elas eram chamadas de cristinhos, que quer dizer crentinhos, não cristãos. A palavra cristão que nós usamos hoje, ela é extraída, ou ela foi vivenciando algumas mudanças ao longo da história, para que ela se tornasse cristãos. Mas lá no passado ela era pejorativa e era cristinhos. Se fôssemos usar essa tradução de hoje, lá seria crentinhos. Olha os crentinhos aí. Na nossa história, houve um período em que era chamado de os Bíblias, né? Assim, falava os Bíblias, os homens, as pessoas do livro preto, os crentes. Então, os crentes, os cristãos mais antigos conhecem um pouco mais sobre essa história. Então, existia ali o bullying, que era uma forma de arrefecer a fé, né? Uma forma de esfriar, uma forma de trazer desânimo para aqueles que estavam seguindo ao Senhor. Depois do bullying, quando ele não funciona,
quando ele não atinge, quando ele não faz o efeito que espera, a segunda forma de manifestar essa perseguição é através da segregação, a segregação social. Então, você não faz parte daquele grupo porque você é crente. Então, os seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, seus vizinhos, enfim, as pessoas, o meio em que você se relacionava, e até mesmo a família, começa a excluir você, começa a excluir a pessoa, porque agora é crente. Então, é crente, agora não participa mais disso, não participa mais daquilo, não é assim? É a forma de segregação. E talvez não se percebendo disso, também é uma forma, então, portanto, de perseguição. Você é crente, agora você não faz mais parte da família. Muitas pessoas vivenciaram essa realidade, às vezes até dentro do casamento. Quantos casamentos sofreram aí situações de ruptura por conta dessa questão da perseguição ou dessa diferenciação, dessa segregação por causa do aspecto religioso ou da fé agora professada na pessoa do Senhor Jesus. Então, esse sistema, né, e quando a gente olha para isso, por que isso acontece? Porque existem dois sistemas de valores que não se unem, que são, de forma alguma, eles vão estar sendo reconciliados. E é o sistema do mundo e o sistema do Senhor, o sistema cristão, o sistema da palavra. Não existe, a palavra de Deus nos deixa bem claro, muito claro a respeito disso. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso no Evangelho de João, no capítulo 15. Vós não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. São dois sistemas irreconciliáveis. Aqueles que têm o sistema ou a cultura que o mundo exerce, ou a cultura cristã. Ou você é servo, ou você não é. Não existe como reconciliar as duas coisas. Nós estamos no mundo, a gente sempre ouve isso do nosso pastor. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos do alto e de Deus. Do alto e de Cristo. Não tem como unir e vivenciar. E mais, a palavra de Deus nos adverte. Se você vive um pouco lá, um pouco aqui, né, a palavra do Senhor nos falou na segunda-feira sobre Elias, lá e ele diz, colocando diante do povo, até quando, né, viverão entre duas culturas, dois tempos, dois pensamentos, ou são de Cristo ou não são de Cristo. Se Deus é Deus, segue-o. Não é assim? Não dá para ficar vivenciando duas formas, não dá para ficar dividido entre esses dois sistemas de valores, os valores que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Deus, carregamos, ao serem expressos na nossa forma de viver, de falar, de comprar, de vender, na nossa vida de uma forma em geral, na dinâmica da nossa vida de uma forma em geral, incomoda, traz luz. E por trazer a luz, muitas vezes a perseguição. É isso que fica bem claro para nós. Quero ler com vocês, João capítulo 15, verso 18. Só para ficar bem claro esse texto para nós. A palavra nesse mesmo texto lá em Mateus, um pouco mais abaixo, a gente já falou sobre isso. Vós sois sal da terra, luz do mundo. Graças a Deus. João, capítulo 15, verso 18. Vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, ou amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, e é por isso que o mundo vos odeia. Muito bem. Verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Graças a Deus. Então, nós temos aí um texto bem claro sobre isso. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque são diferentes, porque têm uma expressão diferente, porque revelam uma grandeza diferente, um amor diferente, virtudes diferentes. Então, são perseguidos. Talvez não perceba, talvez não observou, mas isto existe e é real. A menos que haja alguma questão aí nessa parte de valores. E aí, então, quando nós olhamos para isso, a segunda grande realidade que nós vamos encontrar nessa palavra é que tudo parte do nosso sistema de convicções e valores. Nós vivemos um tempo em que a sociedade
ela coloca de forma que as pessoas que têm convicções ou que carregam os seus valores de uma forma mais firme, como se essas pessoas fossem preconceituosas ou fossem inflexíveis. E aí, então, de certa forma, a gente vai assistindo na sociedade de hoje uma certa imposição para que tudo seja aceito, independente daquilo que cremos, independente daquilo que carregamos como valores. E aí, então, quando a gente não aceita, quando a gente coloca algumas questões aí à frente, então fala assim, não, mas é preconceituoso, é homofóbico, é não sei o que lá. Então, existem várias coisas que são colocadas por causa das convicções. E aí, então, a pergunta é, você tem convicção a respeito da tua salvação? É uma pergunta, igreja. Vocês têm convicções a respeito da sua salvação? Você tem convicções a respeito dos valores e princípios que a palavra de Deus traz para você? Muito bem, mas o que a sociedade nos impõe hoje? Que se faça uma sopa santa com tudo que se tem de valores colocado pelo mundo e que se aceite tudo. Mas todas as vezes que questionamos os valores de alguém, ou esses valores que não se enquadram a respeito da palavra de Deus, aí então nós temos a seguinte colocação: estão querendo que eu assuma ou que eu aceite os seus valores e princípios indeterminadamente, de forma indeterminada. Querem que a gente aceite o cristianismo e pronto. O fato é que, até por conta disso, muitas vezes as pessoas, existem grupos que vão mudando a palavra de Deus, que vão mudando os conceitos, que vão distorcendo. E aí, então, vale muito importante informação. Não se deixe enganar. Cuidado. Cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Amém, igreja? Deus não se deixa escarnecer. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os seus princípios não mudarão jamais. Não é porque a sociedade tem mudado a sua forma de atuar ou de ver, e que, na verdade, no fundo, não mudou em nada, porque os conceitos só mudaram a estampa, mas o fundamento continuam os mesmos. Deus não muda. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 1, Deus não muda. Hebreus, capítulo 13, verso 8, Deus não muda. Nele não há mudanças, nem sombra de variação. Deus não muda, Deus não vai se ajustar à nossa realidade. Nós vamos nos ajustar à realidade de Deus. Nós é quem temos que nos ajustar à verdade, aos princípios e os valores que a palavra nos ensina. Não o Senhor se ajustar a nós, a nossa vontade, porque Ele é o Senhor e nós os servos. Amém, igreja? Muito bem, graças a Deus sobre isso. Então, não existe essa ação de estarmos assumindo ou aceitando imposições. Nós vamos viver, e a palavra de Deus é muito clara sobre isso, porque assim como no passado, e é isso que o Senhor Jesus deixou aqui para os seus discípulos, vejam bem, no passado perseguiram aos profetas, também perseguirão a vocês. E hoje isso parece de uma forma muito tênue, muito simples, não tão agressiva. Hoje ninguém é colocado como poste para ser aceso ali e virar uma tocha humana para iluminar a cidade, como aconteceu no período de Roma, ali com Diocleciano, com Nero e com outros imperadores. Isso não acontece nos dias de hoje. Nós não somos lançados na cova dos leões, como foram os cristãos daquele período, do ano 70, ou antes dos anos 70, depois de Cristo. Nem tampouco ali do momento dos profetas, como Jeremias, que foi jogado na cisterna porque falou a verdade. Nem de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, porque então era aquele que não se dobrou ao decreto do rei, mas continuou na sua vida de fé, não deixou com que o mundo interferisse na sua fé. Não desta maneira, talvez hoje aos nossos olhos, mas as perseguições, elas existem. E elas estarão ali. O que a palavra nos ensina ou nos pede a esse respeito? A primeira delas, a perseguição vem, é fato. Então, o que faremos? Perseverança. Amém, igreja? Fidelidade é o que a palavra nos pede para estar diante do Senhor, colocando ali. Unidade enquanto igreja, porque a unidade da igreja é o que preserva o seu zelo, os seus conceitos, os seus valores e mantém.
Na história da igreja, a gente viu um momento em que a perseguição era tão tal que um grupo de pessoas, um grupo de irmãos, discordando de tudo o que acontecia, eles então se retiraram para as cavernas, outros se retiraram para as colinas, e aí então eram os valdenses, os anabatistas, né, o início da igreja antes da reforma. E ali então eles conservaram os valores e princípios, e certamente, como a palavra de Deus nos diz, isso irá acontecer. Mais à frente, quando a igreja for tirada, nós veremos que haverá o quê? A grande tribulação. E todos os que ficarem, mesmo crendo, e de alguma forma porque ficou para a tribulação, eles só serão resgatados se eles não aceitarem determinadas imposições. Mas eles serão perseguidos. Amém, igreja? Haverá perseguição sobre a face da terra. O texto diz que os homens olharão para os montes e diz: caiam sobre mim, para nos ocultar, e isso não acontecerá. Não acontecerá. Haverá grande perseguição sobre a face da terra. São valores totalmente irreconciliáveis. Se os seus valores, os valores de Cristo que você carrega, que a palavra de Deus tem para você, são inegociáveis na sua vida, estes são valores também irreconciliáveis entre Deus e o mundo. Guardem isso no seu coração. E sabe de uma coisa? A boa notícia, igreja, disso tudo é que a perseguição não mata a igreja. Em momento algum ao longo da história, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, a perseguição mata a igreja. Sabe o que tira o ânimo da igreja, o que pode matar a igreja? A acomodação. A acomodação é muito pior do que a perseguição, porque a igreja ela cresceu muito mais nos tempos de perseguição do que nos tempos de acomodação. Quando a igreja se acomoda, ela não cresce, mas quando ela está vivenciando um estado de perseguição, aí ela tem crescimento, ela tem ousadia. Graças a Deus, a acomodação mata a igreja, esfria o povo, mas a perseguição une. A perseguição faz com que as pessoas, então, estejam certas dos valores, eles ficam bem definidos, bem delineados, bem patentes aos seus olhos. Não fica no mais ou menos, no faço de conta. E por isso a palavra fala, bem-aventurado aqueles que serão perseguidos, porque tem ali os valores muito bem marcados, muito bem mostrados e revelados na sua pessoa. Isso é lindo. Sim ou não, igreja? É maravilhoso. É algo de muito especial, segundo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E aí, então, quando nós olhamos para esse texto, eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Tiago, capítulo 1, verso de número 12, para a gente entender. O reino dos céus tem duas dimensões. Um no nosso coração, hoje, aqui, agora. Outro no tempo futuro. Capítulo 1 do livro de Tiago. E nós já vamos, então, seguindo para esse momento, para encerrarmos o texto. Tiago, capítulo de número 1. Diz assim o texto bíblico: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, igreja? Bem-aventurado o homem que sofre a perseguição, o homem que persevera, o servo e a serva que persevera, porque depois de ter feito tudo, depois de ter vivenciado tudo, de não ter negado o seu nome, não ter negado a sua fé, não ter negado os seus valores, mesmo nessa dinâmica tão estranha, muitas vezes, que a sociedade nos impõe, ainda assim, estes, então, serão aqueles que estarão recebendo a coroa da vida. Livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Graças a Deus. Versículo de número 17. Diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, é um momento complicado, difícil, mas não há que se comparar àquilo que Deus tem. Então, nesse tempo presente, tempo de perseverança. Para o reino dos céus, que então conheceremos efetivamente no futuro, não tem comparação o peso da glória que o Senhor tem proposto para nós. Então, há algo de muito especial naquilo que o Senhor tem para todos nós. Livro de Romanos, capítulo de número 8, verso 18, só para a gente encerrar esses textos, diz assim: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tempo presente, tempo futuro. A igreja precisa escolher, ela pode decidir o que ela quer vivenciar, os valores que ela quer carregar, cada um de nós. Fomos chamados, fomos escolhidos, como nós já vimos no texto, mas a perseguição, ela é inerente ao povo de Deus. E aí, então, nós precisamos observar e pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que possamos perceber se aquilo que estamos vivenciando é a despeito dessa característica, ou das características da presença de Cristo na nossa vida. Estamos vivenciando um tempo de perseguição, porque as características do Senhor estão expressas no meu viver, e isso incomoda o mundo. A luz que é lançada sobre as trevas incomoda. E aí, então, vem a perseguição, vem o bullying, vem a segregação e vem outras coisas piores. E aí, então, dentro disso, nós podemos ter uma única certeza, pautados na palavra de Deus: o Senhor se faz justiça em nós. Amém, igreja? Bem-aventurados sois, felizes são vocês, porque apesar da perseguição que o mundo aponta, vocês herdarão o reino dos céus. Isso é maravilhoso, é algo que nos faz pensar a longo tempo. Graças a Deus por isso. E que nós verdadeiramente possamos ter esse desejo no nosso coração, de entender que um dia estaremos face a face com o Senhor. Poderemos perguntar para Ele todas as coisas que agora não conhecemos ou que não compreendemos. Mas o fato é que a alegria exultante de estar lá, certamente vai estar fazendo com que todas essas demais coisas fiquem para trás. Efetivamente, literalmente. Amém, igreja? E nesse momento eu quero convidar você, que já tem Jesus como Senhor e Salvador, para que possa se assentar à mesa do Senhor e compartilhar do pão e do cálice. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que conhece o Senhor deve examinar ao seu coração antes de comer do pão, antes de tomar do cálice. É necessário, então, que a gente olhe para si. E eu quero convidar você para esse momento, examinar o seu coração. Feche os seus olhos. Examine o seu coração, deixe o Espírito Santo examinar o seu coração. E depois disso, você pode tomar do pão, comer o pão e tomar do cálice, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluias, Pai. Aleluias. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. E o teu amor apaga uma multidão de pecados. Maravilhoso é o teu amor, o teu nome, o teu poder, a tua graça. E ele apaga uma multidão de pecados. E verdadeiramente, Senhor, há momentos, ou os momentos em que nossa vida, nosso falar, nosso viver, nosso pensar, nosso olhar, nosso agir, não refletiram a tua presença, não expressaram a grandeza do teu nome. Perdão, Senhor, para que possamos verdadeiramente ser essa luz a qual o Senhor nos designou que sejamos. Perdoa, Senhor, pensamentos estranhos. Perdoa, Senhor, olhares estranhos. Palavras que magoaram, que machucaram, que feriram. Ou até mesmo, Senhor, que tiraram o teu brilho de nós naquele momento. Meu Deus, em nome de Jesus, sê conosco. Perdoa-nos, ó Deus, para que tenhamos acesso a esta bênção
a este privilégio que é de sentarmos à mesa, comermos do pão, tomarmos do cálice, olharmos nos teus olhos e perceber, Senhor, tua presença santa. E no confronto da tua palavra, Senhor, entender que existe muito mais de ti para nós. E que tudo isso que nós estamos vivenciando neste momento não tem, Senhor, como se comparar com o eterno peso de glória que nós teremos, Senhor, diante de ti, o que o Senhor tem proposto a nós. Meu Deus, no nome santo de Jesus, visita o nosso coração, cuida de nós, Senhor, salva-nos de nós mesmos, se necessário for, para que possamos, Senhor, vivenciar o melhor de ti para a nossa vida, diante dessa sociedade, diante de todos, para que os homens vejam o Senhor através da nossa pessoa, da nossa vida, e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Deus eterno, Deus maravilhoso, som dos nossos corações, e ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos, Senhor, nas nossas debilidades, ajuda-nos, Senhor, nas nossas vontades, para que estas sejam convergidas à tua, ó Deus eterno, em nome de Jesus, para que a tua vontade se cumpra em nós, para que tenhamos, Senhor, tempos no quarto secreto, de oração sincera, verdadeira, de coração quebrantado. Pai, que a beleza, Senhor, de cada uma dessas bem-aventuranças estejam na nossa vida, para a glória do teu nome. Pai querido e santo, é no nome de Jesus que nós pedimos a tua intervenção em nós, para a glória do teu nome santo. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, e partindo ele disse, este é o meu corpo que é dado por vós. E logo em seguida ele pegou o cálice, e ele o apresentou e disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue que é dado por vós. É o sangue da nova e eterna aliança. Aliança indissolúvel, aliança eterna, aliança proposta pelo Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores comigo e com você. Para que possamos ter uma unidade com Ele. Ele diz isso em João 17, para que sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. E então recebam a glória que o Senhor me deu, que eu dei a eles. E então um dia, onde eu estiver, estejam eles também. Aleluias. E assim nós vamos repetir este ato simbólico, mas muito importante. Simbólico, mas muito, muito especial. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Estendam as mãos, em nome de Jesus, vamos apresentar pães e cálices para a glória do Senhor. Deus maravilhoso e único, fiel, poderoso, santo e verdadeiro. Diante de nós, Senhor, apresentamos assim também a Ti estes elementos simbólicos, o pão e o cálice. Sabendo, Senhor, que as virtudes Tuas os tornam, Senhor, especiais neste momento, para que ao comer, Senhor, do pão e ao beber do cálice, virtudes Tuas estejam em nós. Ao comer do pão, as virtudes, Senhor, que nos traz saúde, que traz o ânimo, que traz o vigor, para que possamos, Senhor, caminhar esta jornada para a glória do Teu nome. E ao tomar do cálice, virtudes especiais do Teu Espírito sejam sobre nós, renovando a nossa aliança, estabelecendo, Senhor, de uma forma muito especial o Teu Espírito sobre nós, para que também se renovem em nós os dons, para que possamos, Senhor, seguir essa jornada de fé, por amor do Teu nome, proclamando o Teu nome que é santo, fiel, único, verdadeiro e redimidor. Meu Deus eterno, é no nome de Jesus que nós assim oramos, apresentamos pães e cálices, consagrando para a honra do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Igreja, em nome de Jesus, tomem a Santa Ceia do Senhor. Amados, ide e servi ao Senhor.
amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor
como a Santa Ceia e que pode, ajoelhe-se perante o Senhor em louvor, em adoração, como gratidão e reconhecimento por esse ato, por esse privilégio nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu convido você a se colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor por tão grande privilégio, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de
esse sangue lavado, mais alvo que a neve alvo mais que a alvo mais que a se esse sangue lavado, mais alvo que a neve que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, nós feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além. Diga pra ele, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Diga pra ele, mais uma vez, somos livres, somos livres. Eu sou livre. Declara essa verdade. Nada além do sangue, nada além do sangue de Graças a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Sabe, igreja, o confronto da palavra de Deus para nós, quando ela expõe uma face do pecado, ela também está expondo um caminho vivo, único e suficiente para a salvação. E é essa a proposta da palavra do Senhor, expor o vivo, único e suficiente caminho que é Jesus para a salvação. Mas por meio disso, é preciso que a gente então seja confrontado com as verdades da palavra, para que então a gente entenda bem uma coisa e outra. Quanto será que o coração de Deus se entristece quando não há zelo e amor com os cuidados da sua palavra, e mesmo de si mesmo, porque ele diz, o Espírito Santo que habita em vós, tem ciúme de vós. Não é assim? Quanto isso nos expõe diante do Senhor para que esse confronto traga para nós vida e vida com abundância. Diante de uma situação ou de uma sociedade onde muitas vezes a gente vai sutilmente vivenciando, observando que há algo de mornidão se instalando na igreja, mansa, suave, pacificamente. Graças a Deus. Verdadeiramente, a palavra do Senhor, ela vem para abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos, descortinando a verdade desse suficiente caminho do Senhor para nós. Quero convidar você para orar. Nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, por aquilo que nós temos diante de nós enquanto projetos, e verdadeiramente pedir ao Senhor que nos conduza dentro dessa bem-aventurança. E se na jornada da vida, os assédios, o bullying,
a perseguição fizer parte, lembre-se disso, bem-aventurado, porque tenho valores inegociáveis dentro de mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas se as sutilezas desse mundo tentarem te alcançar, em nome de Jesus, saia disso. E se em algum momento você ceder, lembre-se que você tem um juiz, um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Aleluias. E você que está aqui nesta manhã, e que por alguma razão, não importa o tempo que você está na casa de Deus, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma oportunidade de declarar: Senhor, sim, eu te aceito como Senhor e Salvador. Tem alguém que gostaria de fazer isso, que nunca fez isso? Nunca levantou sua mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém que gostaria de fazer essa declaração? Se tiver, levante a sua mão. Eu vou orar com você. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar. Segura a mão do seu irmão. Feche os corredores. E nessa unidade que a palavra nos propõe, para sermos únicos, um no Senhor, nós vamos orar. Faça a sua melhor oração por esse irmão da esquerda e da direita. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Eterno Deus e maravilhoso Pai. O Senhor é Deus maravilhoso, único, santo, poderoso, fiel e justo. E eu te louvo, Senhor, na beleza da tua grandeza, da tua santidade, do teu zelo, do teu amor para conosco, porque nos revela a sua palavra e através dela a tua bondade, a tua graça e a tua justiça. E no confronto, Senhor, que a tua palavra traz com os valores nos quais muitas vezes estamos vivendo, nos valores que essa sociedade carrega, nós podemos então perceber, Senhor, quão grande é este amor que desceu dos céus para nos tirar desta sociedade e nos levar para aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para nós, para o teu reino de graça e de justiça. Pai eterno e poderoso, no nome de Jesus, mais uma vez colocamos diante de ti tudo o que somos, aquilo que pensamos que somos, verdadeiramente aquilo que temos, para que o teu nome seja glorificado. Toma conta, Senhor, de nós, da nossa casa, da nossa família. Abençoa-nos, Senhor, nos projetos. Abençoa-nos, Senhor, para que então possamos ver a tua bênção, a tua graça sendo revelada todos os dias sobre nós e sobre a nossa casa. Meu Deus, muitos vieram nesta manhã, e dentro de todo esse contexto de servir a tua palavra, de receber a sua ceia, também, Senhor, buscar que o Senhor os abençoe com bênçãos específicas e especiais. Alguns, Senhor, buscam por um novo emprego. Alguns buscam, Senhor, para que o emprego onde estão sejam melhorados. Novos negócios. Pai querido, que haja prosperidade na vida também financeira, que haja reconciliação nos lares, meu Deus, em nome de Jesus, e que haja saúde, Senhor, em cada membro da família, para a glória e o louvor do teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que entrou aqui cansado, cambaleante na sua fé, em nome de Jesus, que ele tenha a sua fé restaurada, o seu ânimo restaurado para o louvor da tua glória, e possa caminhar, Senhor, os muitos tempos e quilômetros por amor do teu nome, que possa caminhar, Senhor, nessa jornada de fé, diante da tua presença santa, sendo conduzidos pelo bom pastor, que vai à frente das suas ovelhas, conduzindo-as em segurança, para a glória do seu nome. Deus eterno, no nome santo de Jesus, que nós nos colocamos diante de ti, agradecidos, Pai, pelo seu imenso amor, o zelo que o Senhor tem com a tua igreja, com o seu povo. Meu Deus, obrigada, Senhor, porque podemos confiar e saber, Senhor, que no final não há que se comparar, Senhor, o que vivemos com o eterno peso de glória que compararemos com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Meu Deus maravilhoso, único, santo, poderoso e fiel, alcança, Pai, os corações, aqueles que precisam de consolação, aquele que precisa, Senhor, em nome de Jesus, de um ânimo novo. Meu Deus, aquele que está entristecido, Pai, aquele que entrou aqui preocupado, Senhor, com as necessidades da sua casa, do seu dia, da sua família, preocupados com as necessidades dos seus negócios. Meu Deus, tu és Deus sobre esta terra e não há Deus como o Senhor, e por isso nós cremos que há algo de especial, de bom, Senhor, de maravilhoso que vem dos céus e vem de uma forma, sim, maravilhosa.
Vem, Senhor, em forma de bênção. Vem, Senhor, como um milagre para a glória do teu nome. Vem em forma de maravilhas para se realizar no meio do teu povo, para que esse povo possa cantar, glorificar, salmodiar e exultar-se no Senhor, porque grande, verdadeiramente grande são os teus galardões. Além daqueles aqui que o Senhor concede, maiores também são aqueles que estão nos céus. Deus eterno, é no nome de Jesus que nós assim oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, o nosso Deus. Levante as suas mãos aos céus e nós vamos à bênção apostólica. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus o Pai, o poder de Cristo Jesus o Filho e a consolação do Santo Espírito esteja conosco, esteja com a nossa família, esteja com toda a igreja e com todo Israel sobre toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Dê um abraço nesse irmão ao seu lado e até o próximo culto, em nome de Jesus.